Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para ouvir a palavra de Deus, para aprender da palavra de Deus. É motivo de muita alegria buscarmos sempre a presença do Senhor. E hoje não é diferente. Nós estamos já diante da palavra de Deus e nós vamos meditar na palavra de Deus e nos alimentar da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diante de tantas mudanças ocorridas nos últimos anos, percebemos que houve uma crescente falta de interesse pelas coisas de Deus. As pessoas estão cada vez mais perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Além da devastadora perseguição aos cristãos nos países que são dominados pela força do mal, vemos também o esfriamento, o desânimo no coração do homem. Isso tem ocorrido ultimamente, tem ocorrido muito nos últimos dias, nos últimos anos, podemos afirmar. O mundo hoje é guiado pela empolgação do momento e tudo passa muito rápido, tudo tem passado muito rápido e tudo depende do momento, tudo depende da ocasião. Adorar a Deus tornou-se um comércio latente, um comércio de investimento, um comércio crescente, justamente visando o lucro, visando o dinheiro. Todavia, Deus continua à procura dos verdadeiros adoradores. Nós devemos ser verdadeiros adoradores. Quando acontece o grande encontro daquela mulher samaritana com Jesus, algo diferente acontece em todo aquele contexto, em todo aquele momento. Jesus não somente estava evitando um novo confronto com os fariseus, ele estava evitando um novo confronto, ele também estava indo cumprir a agenda do Pai. E ele sai naquela direção, em direção da Galileia, e tem que passar pelaquela região de Samaria, e ele naquele momento ele para descansar um pouco. O destino era Galileia, e ao meio-dia, cansado da viagem, Jesus sentou-se ao lado do poço, o poço que foi edificado por Jacó, o poço que foi ali deixado para aquele povo. Então, quando Jesus para ali, os discípulos saem para comprar comida, e Jesus fica ali descansando da longa caminhada. É justamente nesse momento que uma mulher samaritana, ela se aproxima do poço para pegar água. Essa mulher se aproxima justamente naquele horário, meio-dia, em pleno meio-dia, aquela mulher vai ao poço pegar água. Não sabemos o nome dessa mulher, claro, a Bíblia não fala o nome dessa mulher, nem ao menos Jesus pergunta o nome dela, mas aquele encontro já fazia parte da agenda de Deus, já fazia parte do ministério de Jesus Cristo. Vejamos algumas lições que nós podemos tirar para nossas vidas desse encontro tão importante, desse encontro tão significante. Primeiramente, é necessário sermos verdadeiros adoradores. O versículo 23 eu vou ler novamente, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Essas são as palavras de Jesus Cristo para aquela mulher. Jesus vê aquela mulher antes dela ver Jesus, muito antes dela se dirigir à presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo olha para ela, Jesus Cristo sonda o coração dela, e quando ela se aproxima, Jesus Cristo lhe dirige a palavra e Jesus lhe pede água para beber. Houve então um certo espanto no coração dessa mulher. No versículo 9 desse texto, nós lemos o seguinte:
Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Veja o espanto que essa mulher tem pelo fato de Jesus ter dirigido a palavra a ela. Daí em diante, Jesus conduz a conversa, Jesus dirige a conversa, Jesus conduz todo o assunto para aquilo que ele estava desejando. Ela tinha sede por algo que ele tinha disponível. Então, a partir desse momento, Jesus dirige as palavras para saciar a sede dessa mulher, a necessidade dessa mulher. Ela queria preencher o seu coração, ela queria solucionar os seus problemas. Ela tinha essa sede e Jesus se apresentou então como água da vida para esta mulher. Para sermos verdadeiros adoradores, necessitamos da presença de Jesus Cristo, necessitamos de Jesus, que é a água da vida, que sacia a nossa sede espiritual. Nós devemos sim ser verdadeiros adoradores. A segunda lição, em segundo lugar, é necessário adorar a Deus em espírito e em verdade. No versículo 24, a palavra de Deus diz o seguinte: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A princípio, a mulher samaritana, essa mulher, até demonstra interesse pelas palavras de Jesus, demonstra interesse pela água oferecida por Jesus Cristo. No entanto, seu interesse é puramente superficial, seu interesse é momentâneo, seu interesse é no propósito de solucionar o problema dela, o problema imediato que ela tinha no coração. Mas, bem diferente disso, a palavra de Jesus Cristo é mais profunda, a água que ele fala é mais profunda, tem um propósito diferente. Na verdade, ela queria se livrar do incômodo de ir pegar água todos os dias, naquele horário, meio-dia, fugindo dos comentários que as pessoas faziam, principalmente das mulheres, daquilo tudo que ela vivia naquele momento, daquela vida inconstante que ela tinha. A visão dela muda então a partir do momento em que Jesus direciona a palavra para o coração dela. A visão dela muda com relação a Jesus e ela então muda também a direção das palavras e ela parte para o campo religioso. Então ela faz uma pergunta muito interessante a Jesus Cristo. No versículo 20 ela diz: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus aproveita a oportunidade, aproveita para apresentar a verdadeira adoração, a adoração que sai do coração. Se Deus é espírito, se Deus se apresenta espiritualmente, a verdadeira adoração então deve ser também espiritual, deve ser de dentro do coração, deve ser uma adoração verdadeira, uma adoração vinda do coração. Não importa onde estamos ou o que estejamos fazendo, adorar a Deus é nosso compromisso cristão. Adorar a Deus é nosso compromisso, é nosso dever. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós devemos ser verdadeiros adoradores. O esfriamento espiritual é crescente no mundo atual. Nós sabemos disso, o esfriamento é muito crescente. Enquanto alguns buscam efetivamente cada vez mais o compromisso de ser um verdadeiro adorador, o mundo caminha no sentido contrário, tirando ou tentando tirar do coração do homem o desejo de adorar a Deus. Muitos então não demonstram o mínimo interesse de querer adorar a Deus e nem sequer ter o compromisso de seguir a Deus, o compromisso de fazer a vontade do Senhor. Diante de tantas mudanças ocorridas nos últimos anos, percebemos que há uma crescente falta de interesse pelas coisas de Deus, por tudo que concerne ao reino de Deus. Todavia, é necessário sermos verdadeiros adoradores. É necessário adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus continua procurando os verdadeiros adoradores. Nós devemos ser verdadeiros adoradores. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Que Deus nos abençoe.